Sim, você entrou no vídeo certo. Aqui, ó. Vai lá. Eu peguei o Google Chrome porque, basicamente, se vocês viram o título do vídeo, a gente vai basicamente ver as perguntas e respostas aí que o Absolute Dream, assim, as perguntas que o Absolute Dream recebeu e as respostas que ele recebeu aí pra gente poder tá aí vendo de como é que vai ser as futuras webcomics e tudo mais. E também para aproveitar que, como o episódio 9 já acabou e agora a poeira deu uma baixada, eu posso estar aqui trazendo aqui pra vocês. E bom, mas antes, os primeiros minutos eu queria dedicar a esse vídeo do Problems, porque basicamente ele lançou um trailer chamado Turma do Problems, A Origem, que é o trailer oficial, parece que alguma coisa vai vir. Eu tô gravando no dia porque eu acho que já deve ter lançado. Na verdade eu já vi o trailer, eu queria estar vendo aqui com vocês e queria estar comentando sobre. Vamos lá, rapidão. Um minutinho. Olha o mapa. Com licença, senhora. Desculpe incomodar no dia de hoje. A gente acredita que é um homem dentro de sua casa que deva esclarecimentos à guarda do planeta azul. E nós estamos prontos para capturá-lo. Custe o que custar! Pronto, agora tá bem melhor. Meu primeiro dia de ensino médio. Bem-vindos ao primeiro dia. Eu sou a Clara. O que pode acontecer de tão diferente em um dia como esse? Eu vou te mostrar o caminho certinho das cocotas. Cocotas? Cocotas, gatinhas, meninas, tem muitos nomes, chefe. Minha querida Melzinha, eu sei onde seu pai está. O quê? A minha mãe nos conta há anos que ele foi embora para outro planeta. Então quer dizer que se eu entrar nessa estrada super perigosa, eu posso encontrar meu pai? Tô dentro. Você tem que saber que ele te amava muito, muito mesmo. A partir dali a coisa fica mais perigosa. Mafiosos, ladrões e outras coisas perigosas podem aparecer. Fiquem atentos e usem seus poderes caso seja necessário. A única força que seja tão forte quanto o amor é a própria vontade de ser amado. E até mesmo se arriscar por alguém que você ainda nem sabe que ama. Fique longe da minha casa! Não toque na minha família! Estreia dia 4 de julho, ou seja, já lançou também aqui no canal, acho que no canal do Problems lá. Então, ou seja, nesse vídeo aqui tá sendo gravado, porque não lançou ainda no dia que eu tô gravando esse vídeo, mas eu acho que já deve ter lançado já, então provavelmente vocês já viram e tudo mais, então eu sei que tô um pouco atrasado, mas é porque, né, antecipadamente que eu tô fazendo os vídeos, então, fazer o que, né, enfim. Pra quem não sabe, gente, eu acompanho o Problems desde 2023, assim, eu já conheci o canal dele em 2022, mas eu só comecei a acompanhá-lo a partir de 2023, quando ele gravava lá naquele mapa do Patriotville, ou como é chamado de Problem City, que é um mapa muito bacana também. Eu tenho esse mapa aí, eu acho que desde 2024, e é muito bacana esse mapa. Só que a diferença é que o mapa que eu tenho é totalmente do original e convertido para a versão da Bedrock. Agora, o dele é uma versão totalmente... É a versão que assim, eu tenho também, só que com algumas repaginadas e com elementos totalmente próprios do canal do Problems. Então, depois que ele deixou de gravar os vídeos naquele mapa também, que é bem nostálgico e tudo mais, então, tipo, ainda assim alguns vídeos começaram a cair legais também. Só que em 2024 teve aquela polêmica e tudo mais, que eu não vou repetir aqui qual foi, né? Enfim. Aí depois disso o Problems escutou aí as críticas, acho que ele, a equipe dele e tudo mais, melhorou algumas coisas, parou até com algumas coisinhas para evitar polêmicas também. E aí com isso, aí o negócio do canal dele voltou a ser como era antes. Bom, enfim. E também eu acho que ele estava ciente também. Por exemplo, esse post aqui acho que já tem alguns 1 a 2 anos também, 1 ano e meio. Mas aqui ele diz: vocês sentem saudade das histórias do canal? Que tipo de vídeo de história faz mais falta? E aí tem um pessoal que comentou a respeito, que eu não vou ler tudo, já que, né, é totalmente, né, porque esse vídeo é outro. Só tô dedicando esses primeiros minutos aí só para esse vídeo aqui e tudo mais. Então, em teoria, é muito provável que essa ideia de trazer as historinhas de volta, no caso desses tipos de vídeos assim, tava sendo aí, acho que, decidida há muito tempo, eu acho. E assim eu consigo. Então por que ele demorou muito para trazer? Bom, temos que levar em conta que esses tipos de séries levam um tempo para ser feitas, já que a gente viu que tá num outro nível aí. Mas bom, isso aí é outra coisa. Quem sabe, né, que no futuramente aí eu traga mais para vocês. Mas agora vamos pro foco principal. Bom,
Agora indo pro foco principal, a gente vai ler algumas perguntas e as respostas também. Por quê? Porque o Absolute Dream também, ele tá fazendo aqui as suas webcomics. Por exemplo, no caso aqui, são os quadrinhos que ele faz, né? Tal. As artes aqui, que são muito boas também aqui. Opa. Bem bacana, por sinal. Algumas artes que eu fiz de Unicorn Rebirth também são inspiradas nessas artes também. Então, vocês podem ver que algumas estão inspiradas também e tudo mais. Mas bem bacana. Ah, essa aqui é a última também dele, que é essa daqui dos personagens que saíram da abstração, o Calphon, o Jax e a Ribbit. Que é muito bacana, por sinal. E bom... Vamos lá. Aqui, vamos com a primeira aqui, e tal. Tudo bem, vamos lá. Já que estamos no episódio 9, você poderia fazer uma tirinha engraçada do Funny Bunny, onde o Jax fala sobre a Ribbit para a Pomni? Só uma sugestão. E aí a resposta do cara. A minha Al, Ribbit, eventualmente será mencionada, embora leve algum tempo para Jax se sentir confortável falando sobre ela, considerando o que aconteceu. Bom, isso é verdade também, sobre o que aconteceu e tudo mais. Sem contar que a gente viu também no episódio 9 sobre o passado dele, da Ribbit, do Calphon, então... Enfim, a gente sabe, né, como é que foi. Bom, vamos para a próxima. O que você achou do episódio 9 do Circo Digital? Aqui é a resposta. Então, já sabia da novidade quando vazou e assisti ao filme nos cinemas. Então tive um tempo para pensar sobre ele. Acho que nem preciso dizer que fiquei decepcionado quando o Jax entrou em abstração. Por mais que também o Jax não seja o meu personagem... Não que eu diga favorito, né? Que também eu gosto tanto dele e da Pomni igualmente. Mas, né? Fazer o quê? Embora que eu meio que pressentisse que isso ia acontecer. Pior que comigo é a mesma coisa. Claro, eu adoro a ideia de arcos de redenção. Então foi ainda mais difícil quando o Jax não teve a chance de melhorar ou enfrentar as consequências adequadas. Eu também senti isso também, gente. Pra ser bem sincero, mas enfim. Mas entendo a intenção de Goose. Jax estava preso, possivelmente no pior momento de sua vida, enquanto Lee está melhorando no mundo real. O Leroy, né? Enfim. Definitivamente foi o final ruim que Jax causou assim. Então foi isso mesmo, né? O final ruim que a série teria. Tá explicado. Assim mesmo. Parece que há algumas pontas soltas que não foram totalmente explicadas. E talvez preciso investigar mais a fundo para entender algumas coisas. Acho que a Goose também gosta de deixar as coisas em aberto para interpretação. Eu gostei muito de toda a sequência com Caim. Sei que muita gente achou que o arco de redenção dele foi apressado. E sim, eu entendo. Parece um pouco abrupto, depois de tudo o que aconteceu. Mesmo assim, adorei a parte em que o Caim consegue acessar a internet, enquanto a câmera também mostra o passado, revelando como ele encontrou as tomografias cerebrais e as fez funcionar. No geral, acho que a série teria se beneficiado com mais episódios para desenvolver melhor as ideias e os personagens, mas mesmo assim gostei. Adorei a ideia do Caim se juntar ao elenco no final e trabalhar com eles para melhorar o circo. Confesso que foi muito triste ver os créditos finais com todos se divertindo, exceto o Jax. É por isso que estou criando minha própria AL para isso. Isso explica muita coisa. De fato, eu vou ter que concordar também com ele. Até porque, de fato, também, o Jax também, a gente viu mesmo que... A própria Gooseworks disse que o final seria ruim mesmo. Mas eu não esperava que fosse de um personagem. No caso do Jax, ele acabou se abstraindo, enquanto a contraparte humana dele no mundo real estava melhorando de vida. E que bom, né? Na parte humana do Jax. Mas no caso dele no mundo do circo, sim, poderia ter tido alguma coisa melhor. E de fato, os créditos finais, assim, eu achei muito... eu também confesso que eu não gostei tanto. A arte em si, vendo como é que estavam os personagens em si e tudo mais, de boa, muito bacana. Mas o fato do Jack não estar junto também, cara, deu um aperto também. Então, não teve o que fazer, né, infelizmente. Mas enfim.
E o fato do cara estar criando sua própria versão alternativa, então é muito interessante, por sinal. E bom, vamos para a próxima pergunta. Esta pergunta contém spoilers no final, que eu sei que você já viu, mas quero avisar caso alguém ainda não tenha visto. Já que o final deu fortes indícios de que Jack seria uma mulher trans. Nossa. Você vai incluir isso na sua wall ou vai manter Jack sua aparência masculina e tudo mais? Estou curiosa para ver como essa história se desenrolará com a divergência na linha do tempo que você criou. Bom, aqui é a resposta. Embora provavelmente não seja o foco principal das histórias em quadrinhos, até mais tarde, sim, né? Certamente adicionarei dicas sobre as lutas internas de Jax com sua identidade e gênero. Em relação às minhas histórias em quadrinhos, vejo a versão circense do Jax como alguém profundamente em negação. Então provavelmente será referido como ele, por um tempo. Enquanto se descobre e talvez finalmente comece a se aceitar nesta no universo alternativo. Mas certamente adicionarei dicas sobre como Jax questiona a si mesmo em futuras histórias. A jornada provavelmente será longa, confusa e complicada com todas as lutas internas que Jax terá que superar, além de aceitar que ele é. Sendo sincero, não tenho certeza de quanto tempo pode demorar para que Jack se assuma, já que esse medo de se abrir para os outros parece ser muito profundo. Compreensível. E me sinto desconfortável em forçar isso a acontecer muito cedo na minha série de quadrinhos. Compreensível também. E também porque, inclusive, muita gente também, uma outra coisa é que, bom, vamos ver aqui. Não tenho certeza de quão bem conseguirei fazer isso, mas também quero manter as interpretações pessoais de Jax em aberto na minha série de quadrinhos o máximo possível. Então talvez eu seja um pouco mais vago com a... Não sei se é uma mulher que tá cuidando aí, né? Vaga com as dicas, mas vai depender. Quero fazer assim para que as pessoas possam interpretar essa versão de Jax como quiserem. Ou seja... Então, no caso, eu acho que até a Gooseworks também, uma coisa também que... Quando a Gooseworks disse que assim, esse negócio do trans feminino aí, do Jax aí, já estava sendo feito desde o início da série. Então, tinha até umas dicas sobre isso também. Mas o fato de todo mundo saber só depois do episódio 9, isso revoltou muita gente, até alguns saíram até da fandom. Mas a própria Guzi disse, acho que até disse também que podia interpretar isso da maneira que quisesse. E que bom. Eu prefiro considerar que o Jax seja masculino mesmo, já que, né... Eu não sei, eu achei um pouco sem sentido também. Se fosse algo que é mesmo há bastante tempo, beleza, tudo bem. Mas eu acho que esse daí poderia ser mais para Zubul também, porque Zubul é um personagem não binário, então... Enfim... Não tenho certeza aqui, né, e tudo mais. Quero, assim, mas isso vai depender também. Então, quero fazer, então, assim, as pessoas e tudo mais, sendo a Jax trans feminina, interpretação canônica óbvia, né, com certeza. Vi muitas pessoas se identificando com as dificuldades de Jax à sua maneira, enquanto lidam com as questões de gênero e identidade. E gostaria de tentar fazer isso nos meus quadrinhos, mesmo que não seja o foco principal de todas as histórias. Compreensível. Dito isso, ainda não tenho certeza sobre minhas histórias em quadrinhos, mas para trabalhos futuros. Talvez eu me afaste um pouco do canônico. Não, de boa, né? Porque eu tô vendo até que depois do episódio 9, muita gente, tá começando a atacar agora a série também. Tem alguns falando que a partir do episódio 5 começou a dar ruim também, o negócio não ficou tão legal. E, assim, eu acho que os 6 primeiros episódios pra mim, de boa. 7, 8 e 9, agridoce. Mas também não deixam de ser bons. Enfim. Dito isso, ainda não tenho certeza sobre minhas histórias em quadrinhos. Assim, né? Eu acho que eu já li. Pessoalmente, gosto da ideia do Jax tentando descobrir com o que se sente confortável, apresentando-se como masculino e feminino, ou algo como gênero fluido. Entendo que não é o Jax transfeminino canônico, e de forma alguma estou dizendo que minha interpretação é melhor. Não, de boa, calma, tranquilo. Apenas tenho minhas próprias ideias que gostaria de explorar no meu pequeno canto do fandom.
E o principal motivo pelo qual quis fazer essas histórias em quadrinhos foi para me divertir. Quem nunca, né? Se as pessoas não gostarem da direção que minhas histórias em quadrinhos arte tomarão, eu entendo perfeitamente. Podem deixar de me seguir, me bloquear se quiserem. Comigo eu tô de boa também. Calma, eu tô de boa com isso tudo. Mas enfim. E de fato, tem pessoas também que não concordaram com essa ideia de Jack ser isso aí. E de fato, tá de boa, né? Isso é difícil de engolir, isso é verdade. Mas enfim. Próxima pergunta. Certamente não quero incomodá-lo novamente, mas já fiz essa pergunta muitas vezes e não obtive resposta. Então, autor, você é homem ou mulher? Você pode se referir a mim como ele, dele, eles, ela. Ou seja, é macho, então de boa. Olá, quando sai a nova história em quadrinhos? Infelizmente ainda vai demorar. Eu acho que eu vou até nem responder, porque eu acho que no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que ele já tá começando a publicar na Patreon, né, que é aquela rede que você ganha um financiamento aí dos fãs e tal, para poder fazer as coisas. Então, bom, essa pergunta, quem quiser ler, pode ler, mas no momento que eu tô gravando, eu acho que essas páginas estão sendo postadas aos poucos também. Então a próxima história em quadrinhos não deve demorar. Então, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Mas enfim. Negócio de agradecimento. Quando sai a nova... tem essa aqui é a mesma pergunta. Aqui ó. Eu sei que as duas histórias em quadrinhos se passam depois do episódio 6. Mas quando o episódio 6 se passa nesse universo, eu achava que o episódio 6 acontecia primeiro, depois das duas últimas histórias em quadrinhos. E por fim, o resto das histórias que você fez. Mas Jax mencionou a sala de TV na última história em quadrinhos. Então agora estou pensando que todas as histórias anteriores aconteceram primeiro, depois do episódio 6. E por fim, as duas últimas histórias em quadrinhos. Então o que estou perguntando é, qual é o cronograma? Desculpe se a frase ficou estranha. Meu inglês não é dos melhores e foi difícil explicar. Não, de boa. Aqui agora a resposta. Na minha opinião, as histórias em quadrinhos anteriores, a Verdade e o Desafio, se passavam em algum momento entre os episódios 5 e 6. Verdade e o Desafio... anteriores a Verdade e o Desafio. E Verdade e o Desafio meio que substitui o episódio 7. E agora as histórias em quadrinhos se passam depois disso. Ou seja, no caso antes de Verdade e o Desafio, as histórias anteriores se passam entre os episódios 5 e 6. No caso, né, eu acho que alguns até antes. E é porque depois do episódio 4, a partir do episódio 5, não tem mais quando que começou. Então, aquelas histórias em si se passam, então... então foi o que eu pensei, né? Então, no caso, o episódio 7 é substituído por Verdade e o Desafio. Então, ou seja, agora as histórias vão ter um novo rumo. Enfim, talvez eu tenha intenção de fazer o react também, ou fazer uma playlist com os episódios, assim, com os reacts que eu já fiz, mas com as histórias em seguida. Não, eu não tenho intenção. Mas vocês podem considerar como algo alternativo também, caso vocês não quiserem assistir no episódio 7 e ver a história em quadrinho do Verdade e o Desafio. Beleza. Mas eu acho que algumas histórias devem se passar, por exemplo, no caso, rapidinho. Por exemplo, essa história aqui do Game Over da Pomni, do primeiro, eu acho que, em teoria, deve se passar antes, acho que do episódio 5, eu acho. Já que, apesar que esse momento da Pomni e da Hagen tá fazendo as pazes e tudo, eu acho que, aqui nessa última parte aqui, eu não sei exatamente quando se... Mas eu acho que é bem por volta antes do episódio 5. E eu acho que depois aí, a partir da história da selva, deve se passar após os eventos do episódio 5. É mais ou menos aí. Então em teoria, no caso da história do Verdade e Desafio, que é essa daqui, se passa após os eventos do episódio 6. Então, canonicamente aqui, tá aí então uma resposta aí já dada. Vamos continuar. Esse aqui é o negócio do Zelda também.
Temos aqui, ó. Opa, essa aqui é alguma das informações, mas isso aí é outra coisa. Isso aqui também é outra coisa também. Eu quero ver umas perguntas aqui que eu queria ver. Deixa eu ver. Próximo título. O próximo título da sua história em quadrinhos seria Maneirismos de Coelho, certo? Vai incluir o Funny Bunny de forma platônica ou vai se afastar um pouco do platônico desta vez também? Infelizmente não vou seguir a ordem desta lista, pois eram ideias futuras. Mas sim, os trajeitos do coelho provavelmente serão mais para o lado com... entendi. Ou seja, enfim. Tá aqui, né? A próxima história em quadrinhos ainda pode ser interpretada como platônica, se você quiser, mas eles estão se aproximando. Tem um ponto. Aqui algumas perguntas que sem spoiler também. Deixa eu ver. Quais são os papéis de Zubo e Gengo aqui? Eu quero ver alguma coisa aqui à parte. Isso aqui é da outra história que se passa após o Verdade e o Desafio. O final é bem bonito também. Deixa eu ver. Não é esse aqui não. Aqui, ó. Esse aqui é o... Aqui. Deixa eu ver. Desde a história em quadrinhos da Dimensão de Bolso, tenho me perguntado o que os personagens principais guardariam na... Isso daqui é... como é um texto bem grande, eu vou aqui, vão lendo com calma, vou passando bem devagarzinho e vocês vão pausando aí, para quem quiser dar uma olhada. Vamos lá. Prontinho. Bom, aqui a gente tem aqui, vamos ver. Olá, como você está? Já faz um tempo que queria te dizer isso, mas, sinceramente, você é meu artista de todos os tempos. Você captura a personalidade e as expressões de todos tão bem. É incrível, muito bom. Se eu tivesse a chance de conseguir um autógrafo seu, com certeza conseguiria. E também eu colocaria na minha parede. Isso é... tá, um elogio. Deixa eu ver. Desculpe se isso é aleatório, mas você gosta de fazer quadrinhos ou preferia ter feito outra coisa? Se você gosta, eu adoro sua arte. E não é um comentário de ódio. Bom, agora a resposta. Eu gosto bastante de fazer quadrinhos, quase tanto quanto gosto de fazer animações. Confesso que, quando era mais jovem, me dedicava mais às animações. Olha que legal. Mas ultimamente venho me interessado mais por quadrinhos. Que legal. Bom, aqui é o negócio do quando o episódio 9 vazou. Uma pergunta também, quando for trazer o react do Verdade e o Desafio, lembre-se dessa parte. Aqui, o que eles estavam dizendo aqui? Para ser sincero, aqui agora a resposta. Para ser sincero, elas não eram para ser lidas, e tal, já que representam o Jax não ouvindo direito quando começa a entrar em pânico. Gostaria de ter pensado um pouco mais sobre elas agora, mas elas são mais ou menos assim. Eu não fazia ideia. Não. Diga-nos do que você precisa. Meu Deus. Ou seja, peraí. No caso da interpretação, que é o Jax não ouvindo aqui o pessoal aqui falando, é basicamente o pessoal preocupado após o Jax ter se confessado que vai se abstrair. Quando ele falou isso, todo mundo em surto. Interessante, né? Mas enfim, vamos ver. Suas tirinhas são tão adoráveis e representam um alpice da dinâmica Funny Bunny para nós. Você acha que para outras tirinhas da Funny Bunny, com foco talvez na angústia da Pomni, eu sei que tecnicamente a primeira tirinha sobre a morte dela era nesse estilo. Nossa, muito obrigado. Sim, eu tenho ideias, mas talvez elas surjam mais tarde, quando o Jax estiver mais certo. Você poderia fazer uma parte 4 alternativa não canônica, onde o Jax leva isso adiante? Eu adoraria ler a angústia e tal. Provavelmente não farei, mas se alguém quiser fazer uma versão diferente, fique à vontade. Outra pergunta. Olá, gostaria de saber se o relacionamento entre Pomni e Jax se desenvolverá romanticamente em suas histórias em quadrinhos. Aí a resposta é sim. Sim, gostaria de explorar isso mais em futuras histórias em quadrinhos. Novamente vou marcá-las caso as pessoas preferirem as histórias platônicas. Só preciso desenvolver um pouco mais o personagem do Jax primeiro. Compreensivo. Agora vamos para a última pergunta aqui. Tem umas outras aí, mas quem quiser ver aqui as perguntas e tal, vou deixar o link na descrição. Rapidinho. Opa, uma pergunta interessante aqui que eu encontrei, que eu queria fazer essa última aqui. Que é aqui, ó. Oi, adoro sua arte. Estou curiosa para saber se você vai fazer algo depois do episódio 6. Vai ser uma versão alterada ou alternativa do final? Ou o Jax ainda vai dar tudo errado?
a resposta. Acho que finalmente decidi que talvez faça uma versão alternativa do que acontece depois da briga entre Jax e Pomni. Porque se eles forem continuar amigos ou algo do tipo, precisa ser depois do surto do Jax. Eles têm algumas coisas para resolver em primeiro. E de fato, isso acabou acontecendo a partir do Verdade ou Desafio, que substitui o episódio 7. E bom, e a comic Verdade ou Desafio eu vou trazer em react para vocês do canal aí de Comics Dupes aí tudo, que tem aí canais que são muito boas. Mas o Absolute Dream também é um excelente artista também, ele é um dos mais respeitados. Cara, se a Glitch for fazer alguma coisa do Digital Circus e a Goose Works dá a benção, eles precisam chamar o cara pra fazer essas histórias, porque, tipo, cara, muito bom. Mas isso fica para uma ocasião, né, quem sabe. Bom, mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada. Além, é claro, do trailer do Problems aí, para quem quiser também conferir. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!